O período Cretáceo parece antigo, né? E de fato era. Esse capítulo extraordinário da história da Terra durou um tempo que, nossa, nem se fala. Começou há aproximadamente 145 milhões de anos e aí continuou seu curso lento e majestoso até uns 66 milhões de anos atrás. Isso marcou o finzinho da Era Mesozoica, uma época famosamente conhecida como a Era dos Répteis. Por milhões e milhões de anos, os dinossauros, em suas incontáveis formas, foram a vida dominante na Terra. Mas o Cretáceo foi mais do que o grand finale dos dinossauros. Foi um período de profunda transformação global, um verdadeiro caldeirão fervilhante que moldou o início de um mundo mais moderno. O palco estava sendo montado para os dramas evolutivos que ainda iam rolar pelo planeta. No comecinho, a primeira parte do Cretáceo teve um clima um pouco mais fresco do que aquele calorão do Jurássico tardio. Algumas regiões passaram por condições mais áridas, uma herança da configuração dos continentes e dos padrões atmosféricos da época. Grandes mares interiores começavam a dividir os continentes, influenciando os sistemas climáticos em áreas gigantescas. Pensa num mundo onde as estações, talvez não tão definidas como as nossas hoje em dia, ainda traziam mudanças. Essas fases mais frescas, no entanto, não durariam para sempre. O termostato da Terra estava sendo aumentado devagar e sempre, sem chance de escapar. Esse aquecimento gradual teria consequências de longo alcance para todos os seres vivos, do menor micróbio ao maior saurópode, moldando o destino de cada um. Conforme o período Cretáceo avançava, uma tendência significativa de aquecimento tomou conta do planeta. As temperaturas médias subiram bastante, levando a condições mais úmidas, tipo uma estufa mesmo. As calotas polares, se é que existiam, eram mínimas ou nem davam as caras por longos períodos. Esse calorão se estendia até as latitudes mais altas, o que significa que vegetação exuberante podia crescer em áreas que hoje são pura geleira. Os níveis do mar também subiram drasticamente nessa época. Mares epicontinentais rasos se espalharam pelo interior dos continentes, criando novos e vastos habitats marinhos. Essas águas quentes e rasas ficariam cheias de vida, oferecendo novas oportunidades para a evolução e adaptação de muitas espécies diferentes. Essas mudanças ambientais dinâmicas, de um comecinho mais fresco para um calorão constante, junto com a subida dos oceanos, foram o pano de fundo onde a vida evoluiu. O clima em mudança influenciou diretamente os tipos de plantas que podiam crescer e onde elas podiam prosperar. Isso, por sua vez, afetou os herbívoros que se alimentavam delas e, consequentemente, os carnívoros que caçavam esses herbívoros. Era uma teia de vida complexa e interconectada, tipo um emaranhado, sempre se adaptando a um planeta em constante mudança. O Cretáceo foi realmente um período de transição, não só no clima, mas na própria estrutura dos seus ecossistemas, abrindo caminho para novas invenções biológicas e o eventual surgimento de grupos de organismos totalmente novos. Um dos eventos evolutivos mais significativos de toda a era mesozoica aconteceu durante o Cretáceo. Foi a chegada silenciosa, porém revolucionária, das angiospermas. Estas são as plantas com flores. Antes disso, o reino vegetal era dominado pelas gimnospermas. Pense nas coníferas, cicadáceas e ginkgos. Essas plantas se reproduzem usando sementes expostas, geralmente em cones. Mas as angiospermas trouxeram algo novo, a flor. Essa estrutura formidável, projetada para atrair polinizadores e a semente protegida, muitas vezes envolta por um fruto, deram a essas novatas uma vantagem e tanto. O surgimento delas marcou uma virada de chave profunda na história da vida vegetal na Terra, uma verdadeira revolução verde. As primeiríssimas plantas com flores provavelmente eram pequenas e passavam batido. Elas provavelmente ocupavam nichos específicos, talvez habitats perturbados ou áreas próximas à água. Evidências fósseis sugerem que elas poderiam se assemelhar em alguns aspectos aos nenúfares ou magnólias de hoje em dia. No começo,
elas não eram as estrelas principais da flora global. As vastas florestas do início do Cretáceo ainda eram compostas principalmente por coníferas gigantescas, cicadáceas resistentes e samambaias valentes. Mas as angiospermas tinham um kit de ferramentas evolutivo, que logo permitiria que elas se diversificassem e se espalhassem numa velocidade de dar inveja. A história delas é de um começo humilde que levou a um sucesso estrondoso em uma porção de ambientes diferentes. O sucesso dessas novas plantas com flores veio de várias inovações-chave. Suas flores, muitas vezes supercoloridas e perfumadas, coevoluíram com insetos e outros animais, levando a uma polinização bem mais eficiente. Essa dança complexa entre planta e polinizador impulsionou a diversificação em ambos os grupos. As angiospermas também geralmente tinham ciclos de vida mais rápidos que muitas gimnospermas, o que permitia que colonizassem novas áreas rapidinho. Além disso, o desenvolvimento dos frutos, que protegem as sementes e ajudam na dispersão por animais, foi uma tacada de mestre da evolução. Isso permitiu que elas se espalhassem por tudo quanto é canto, carregadas pelo vento, água ou por parceiros animais, desavisados alcançando novos territórios. Apesar da ascensão das angiospermas, as gimnospermas não simplesmente sumiram do mapa. Coníferas como pinheiros, araucárias e sequoias continuaram a formar florestas imensas, especialmente em regiões mais frias ou de maior altitude. As cicadáceas, com sua aparência de palmeira, e os gingos ancestrais também continuaram sendo peças importantes de muitos ecossistemas durante todo o Cretáceo. As samambaias também forravam o subbosque em muitas áreas, mandando ver nas condições quentes e úmidas. Assim, a paisagem do Cretáceo se tornou um mosaico do antigo com o novo. As linhagens antigas de gimnospermas cresciam lado a lado com as plantas com flores, que se diversificavam aceleradamente, criando comunidades vegetais mais ricas e complexas do que o mundo jamais tinha visto. E o melhor, fornecendo novas fontes de rango. Em terra firme, o Cretáceo foi, sem dúvida, o auge da diversidade e do domínio dos dinossauros. Essas criaturas magníficas, numa variedade impressionante de formas e tamanhos, habitavam todos os continentes. Entre os herbívoros, novos grupos ganharam destaque. Os hadrossauros, ou dinossauros bico de pato, fizeram um sucesso danado. Eles frequentemente se moviam em manadas gigantescas, com seus dentes especializados triturando vegetação bem dura. Outro grupo para lá de icônico era o dos ceratopsídeos, como o famoso Triceratops. Eram herbívoros parrudos, que se destacavam por seus chifres e golas elaboradas, provavelmente usados para se exibir ou para se defender dos predadores. O tamanho e a variedade desses comedores de plantas pintam um retrato de um mundo fervilhando com vida gigante. E onde tinha herbívoro, claro, também tinha carnívoro de peso. O rei indiscutível dos predadores do final do Cretáceo era o Tiranossauro Rex. Com seu crânio gigantesco, mandíbulas poderosas e dentes do tamanho de bananas, ele era um predador alfa, perfeitamente adaptado para derrubar presas enormes. Mas o T-Rex não reinava sozinho. Outros terópodes gigantes, como o Carcharodontossauro na África e o Giganotossauro aqui na América do Sul, também botavam para quebrar como predadores de topo em seus ecossistemas. Esses caçadores temíveis tiveram um papel crucial na evolução dos dinossauros, tipo uma corrida armamentista entre predador e presa, uma briga constante pela sobrevivência que rolou por milhões de anos, numa escala de cinema. Os oceanos do Cretáceo não ficavam atrás em perigo e espetáculo. Enquanto os ictiossauros, aqueles répteis marinhos que lembravam golfinhos, estavam sumindo aos poucos, outros grupos estavam bombando. Os plesiosauros, com seus pescoções e membros em forma de remo, continuavam a reinar nos mares, alguns ficando gigantescos, tipo o elasmossauro. Mas o verdadeiro terror das profundezas do Cretáceo eram mesmo os mosassauros. Eram lagartos marinhos predadores colossais.
alguns passando dos 15 metros de comprimento. Com caudas potentes e bocarras cheias de dentes afiados, eles eram os donos do pedaço no oceano, caçando peixes, amonites e até outros répteis marinhos. Os mares do Cretáceo eram um verdadeiro campo de batalha para esses titãs marinhos gigantescos. E lá no alto, planando sobre todo esse drama, em terra e mar, estavam os pterossauros, os répteis voadores. Apesar da diversidade deles estar meio em baixa no final do Cretáceo, com a ascensão das primeiras aves, uns gigantes de respeito ainda davam as caras. O Quetzalcoatlus, com uma envergadura de dar inveja a um teco-teco, foi uma das maiores criaturas voadoras que já pisaram, ou melhor, alçaram voo neste planeta. Esses planadores espetaculares patrulhavam os céus, talvez de olho em um lanchinho pelas costas ou pelos rios e lagos continente adentro. Os céus, os mares e a terra firme do Cretáceo eram domínios dos répteis, uma prova cabal do seu incrível sucesso evolutivo por dezenas de milhões de anos, criando um mundo que a gente mal consegue imaginar hoje em dia. Enquanto os dinossauros faziam a terra tremer e répteis gigantes dominavam os mares, outras criaturas, menores, trilhavam seu caminho em silêncio. Entre elas estavam os primeiros mamíferos. Durante o Cretáceo, os mamíferos eram geralmente pequenos, talvez não maiores que um musaraño moderno ou um gato pequeno. Eles viviam nas sombras dos répteis gigantes, muitas vezes noturnos, esgueirando-se pela vegetação rasteira ou se entucando no subsolo para não virar o próximo rango de um dinossauro. Embora parecessem insignificantes na época, esses primeiros mamíferos passavam por sua própria diversificação, desenvolvendo características que se mostrariam cruciais para sua sobrevivência e eventual sucesso num mundo pós-dinossauros. Esses primeiros mamíferos formavam um grupo diverso, embora seus fósseis sejam mais raros que os dos dinossauros. Havia os multituberculados, uma linhagem extinta com dentes semelhantes aos de roedores, provavelmente adaptados para comer sementes e nozes. Havia também os parentes primitivos dos marsupiais e placentários, os grupos que mais tarde dariam origem aos cangurus e aos humanos, respectivamente. Eles ocupavam diversos nichos ecológicos. Alguns eram insetívoros, outros talvez onívoros. Seu tamanho pequeno e hábitos, muitas vezes noturnos, os ajudavam a evitar a competição direta com os dinossauros maiores, de hábitos diurnos. Eles estavam aguardando o momento certo, adaptando-se e evoluindo em um mundo dominado por gigantes, preparando-se, sem saber, para um futuro que herdariam. Ao lado desses primeiros mamíferos, outro grupo ganhava os céus com confiança cada vez maior, as aves. Tendo evoluído de pequenos dinossauros terópodes com penas durante o Jurássico, as aves continuaram a se diversificar por todo o Cretáceo. As primeiras aves, como o Confuciusornis, ainda possuíam garras nas asas, mas outras, como o Ichthyornis, lembravam aves marinhas modernas, com bicos dentados e tudo, adaptados para pescar. Elas dividiam o espaço aéreo com os pterossauros gigantes, mas as aves eram geralmente menores, mais ágeis e talvez mais bem adaptadas a certos nichos aéreos. A evolução delas representou outro passo significativo em direção às faunas que vemos hoje, uma nova linhagem dominando o voo. O período Cretáceo, portanto, foi uma época de imenso dinamismo biológico e profunda transformação. Ele testemunhou a ascensão revolucionária das plantas com flores que remodelaram para sempre os ecossistemas terrestres e as teias alimentares. Viu o auge e o reinado contínuo dos dinossauros em terra e de magníficos répteis marinhos nos oceanos. No entanto, em meio a toda essa pompa, novos grupos como os mamíferos e as aves verdadeiras estavam se firmando, diversificando-se ali na moita. Este mundo vibrante, em constante evolução, cheio de vida colossal e novas formas que brotavam, caminhava para um clímax dramático, um evento que encerraria de forma abrupta o longo reinado dos dinossauros e daria início a uma nova era, o Cenozoico, a era dos mamíferos.